Chico. Ah. Normalmente são quantos em aula, gente? Não sei, 7, 18. Sim, né? Tenho aquele menino, a Gabriel, e tu, eu e a... Não, olha só, aqui nós somos 3, né? Aí tem mais a Raíssa, a irmã do Magoélia. Verdade. A Raíssa, tinha visto. 6, não? 6. Tá faltando 3 pessoas. São 6, então. A gente podia, vocês podiam, eu sei que vocês devem ter cansado de fazer isso o tempo todo, mas para eu meio que conhecer, eu gosto de saber os nomes. Eu confesso que talvez esse ano eu demore o ano inteiro para lembrar, porque estou bem... Boa noite. Estou bem esquecida mesmo, assim, tô bem... A cabeça está demorando para atinar algumas coisas. Mas eu acho que, como são poucos, vai dar para lembrar. Eu me chamo então Patrícia, a minha formação em letras é pela FURG, em Rio Grande. E eu, em 2 edições do Enem, eu trabalhei como corretora das redações. Então, hoje estava pensando para falar com vocês a matriz que é usada na correção. Eu não vou lembrar teu nome, mas a Vitória. Ah, como é que eu já esqueci teu nome? Olha só, a minha bebê é Ana Vitória. É, agora não vou mais esquecer, com certeza. Pensei em falar então um pouco com vocês sobre a matriz da correção das redações. E eu sei também que vocês tiveram, daí eu quero que vocês me falem um pouquinho, vocês já tiveram uma aula, o que vocês fizeram, que eu não chegasse a ouvir. Tá, entendi. Tudo bom. Quem veio, o que fez. Eu também queria saber, quando vocês falarem o nome de vocês, o que vocês querem fazer, qual curso. Também quem já fez a prova do Enem, quem já fez a prova de redação, ou teve contato com algum simulado, alguma coisa do tipo. Tá. E podem ficar sempre muito à vontade. A hora de fazer pergunta é aqui e também daqui a pouco, se eu também não souber, a gente vai olhar juntos, vai achar juntos. Procuro também usar sempre o material da apostila. No ano passado eu trazia muita coisa, mas ainda estou me familiarizando com ela. Ela parece ter muitas das coisas que eu trazia. E a gente vai produzir alguma coisa, porque eu penso que a gente aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta, né? A gente aprende a escrever, escrevendo e lendo muito também, lendo bastante. Eles têm sociologia? Como é que é? Tem. Ouçam muito o professor de sociologia de vocês, que uma das competências da redação mais importante é a parte de argumento, não é só gramática, não é só a parte textual, tem muito de sentido, o modo de como a gente olha para as coisas, tá? Então, se vocês não se importarem, eu queria que cada um falasse um pouquinho o que pretende fazer, se já fez redação, se está familiarizado com os moldes da redação do Enem, se já fez a prova em si, enfim, tá? Podemos? Peço um voluntário ou eu voluntario alguém? Como é que vocês são? Pode ser? Meu nome é Lucas, eu nunca fiz a prova do Enem, aí esse ano, no caso, é a minha primeira vez e eu procuro só fazer, só para mim pegar uma experiência. Tu já terminou o ensino médio? Já terminei esse ano o ensino médio. Okay. Esse ano não, ano passado. Tá. Lucas. E que curso tu pretende? Ainda não cheguei a pensar muito. Raíssa. Eu ainda não fiz a prova do Enem, só simulado. Tá. E eu não sei bem ainda o que eu quero fazer. Eu gosto de várias áreas. Já terminou o ensino médio? Já tá terminei. junto? Tá. Do lado da Raíssa. Giovana. Eu fiz ano passado a prova do Enem. E eu quero fazer direito. O que tu achou da redação?
acho que eu tirei. Ficou uns 500 e pouco. Muito provavelmente tenha uma competência que a gente às vezes não sabe direito como contemplar, que é a tal da proposta de intervenção. Mas a gente vai falar sobre ela. Deve ter sido aí, a tua nota na verdade não foi tão ruim, é que deve ter provavelmente zerado uma competência, na verdade por não saber, né? Giovana, Raíssa, Lucas. Eu vou começar Antes, eu já fiz a prova do Enem umas 3 vezes, eu acho. Tá. E eu não sei o que eu quero fazer de curso. Tá, e como é que tem sido a redação pra ti? Sei lá, é meio difícil, não sou muito bom em redação. Acho que a última que eu fiz foi 680 a nota. Não é tão Mas ruim. eu não achei muito boa. Assim. E a Vitória? Já fiz 3 vezes ali. Aham. A redação eu sou melhor, na verdade, sabe? Só faz muito tempo que eu não escrevo. Licença. Eu vou voltar mesmo, mas as competências, tudo, eu sempre dominei bem, sabe? Nunca tirei menos de 700. Aham. Só quero melhorar. Tá certo. Tudo bom? Tudo bom. A gente vai falando um pouquinho, se apresentando um pouquinho e vou falar sobre as questões da redação. Queria saber se vocês já fizeram a prova do Enem. Já? Várias vezes. É. E como é que é a questão da redação pra ti? Pra mim, pra começar, eu levo muito tempo pra começar a redação. Tá. Mas depois que eu começo... Gente, vocês leem os textos motivadores? Eu tenho esse problema também, eu demoro muito pra escrever. Não vem dela nesse. Às vezes também dá pra fazer o seguinte, ler toda a proposta, vai pra prova de português, dá uma lida em algumas coisas que daqui a pouco lá pode ajudar, e aí volta pra proposta de redação. Isso também pode ser uma estratégia. Vocês estão com a apostila de vocês aí? É um. É. A numeração da minha é igual a deles, é tudo igual. É pra ser? Tá, então 8, por favor. Onde diz ali quem vai avaliar a redação. Então ali, tá todo mundo? Chegaram a encontrar? Não. A gente nunca acha nada nessa apostila de tão grande que ela é. Peraí. Na parte da redação? Aqui no fim, ó. É na parte que fala cartilha da redação, anexo. Ah. Qual página? É não, porque tem uma coisa lá no fim, lá da redação. Acho. Você dá uma roubadinha no café enquanto vocês se localizam, pode ser? Enquanto vocês localizam no material, vou pegar um cafezinho e já venho, tá? Oi, tu é um novo, né? Chega aqui na secretaria pra te dar teus materiais. Meu nome é Renata, eu sou irmã da Milene e eu faço aula no Mosteiro. Por isso que eu falei do meu.
de curiosidade, também um pouco de estratégia, né? Porque se a gente sabe para quem a gente escreve, mais ou menos a gente tem que saber o que a gente escreve. Uma coisa é o que eu penso, outra coisa é o que eu digo que eu penso. Tá? Por exemplo, sei lá, um tema mais polêmico que fale sobre, sei lá, assédio sexual. Ah, tem que matar o estuprador. Tu pode até pensar que tem que matar. Não vou dizer que vocês não têm que pensar isso. Quem sou eu para julgar os pensamentos das pessoas? Mas eu não posso falar. Depois a gente vai ver que é uma das razões que levam a uma possível atribuição de nota 0 na redação. É se vocês ferirem os direitos humanos. Né? Então, por mais que seja um tema polêmico, como um estupro, Podemos mudar isso como... aqui um pouquinho? Claro. Ou alguma questão muito pessoal, sei lá, religiosa. Eu acho que teve um ano que eu falava bastante pra vocês a questão da agressão às mulheres, lembra disso? Por mais que vocês pensem que um agressor ou que alguma pessoa assim tenha que, sei lá, ser escalpelado em praça pública ou qualquer coisa do tipo, a gente tem que pensar sempre em qual seria a forma mais, digamos assim, politicamente correta pra gente falar ou não falar o que a gente pensa, tá? Então, por isso que é importante a gente saber também quem vai corrigir essa redação. Acompanha ali comigo, tá todo mundo junto aqui? Acharam? O texto produzido por você, então, será avaliado. Deixa eu só te interromper, esse aluno novo também entrou hoje. Bem-vindo, tu és o? Everson. Everson, prazer. Já fez a prova do Enem alguma vez? Já 2 vezes. Já? Terminou o ensino médio, então já? Tá. E tem noção de qual curso queira? Já nada. Ei, não é daqui. Eu percebi pelo chiadinho. Eles vêm com interferência, de onde vem a interferência? Vem chiando. De onde é? Manaus. Manaus. Ai, que legal! Perdido em Camaquã. Riquinho. Ai, não tô brincando. Coitadinho, que maldade. Não assusta Não, tem lugar ele. pior, tem lugar pior. Fica tranquilo. É bom, Tem. é bom. Não, pode ficar tranquilo. Ai, que maldade. A gente Não, quem subiu faz ali. lugar é a gente, tô brincando. O texto produzido por você será avaliado por pelo menos 2 professores de forma independente, sem que um conheça a nota atribuída pelo outro. Então, como é que a gente recebe? A gente recebe a letra do demônio, às vezes. Que não tem um estagiário legalzinho que vai digitar o negócio pra gente. Então, letra bonita, vocês já começam a colocar um sorriso na cara do corretor da validade da redação de vocês. Como é que é as letrinhas? Pelo amor de Deus. Treine as letrinhas. Porque quando a gente tem... Eles nos estipulam uma meta bem humana, 100 redações por dia. Pensem na realidade de um professor que trabalha normalmente 60 horas. Então a gente vai corrigir as redações de vocês meio rehab, né? Muito café e guaraná. Sei lá, coisa pra acordar. E ainda pega uma letra feia. A pessoa tem que traduzir. Além de corrigir, ela tem que fazer uma tradução, porque aquilo parece um zoom da caverna, não sei como é o nome daquilo. Então, primeira coisa, letra bonitinha. Parágrafo, né, alinhamento, aquela coisa assim. Não que isso vai zerar uma redação, não vai. Mas já agrada aos olhos de um corretor, ainda mais as professoras mais tradicionais, assim. Título é obrigatório, não é obrigatório. Tem muita professora que odeia essa regra da correção, mas não é obrigatório. Não fale em linha entre título e redação. É uma linha a menos de argumento que vocês têm para usar. Não fale, tá? Falhar linha até é uma coisa chata, depois a gente tem que ficar descontando lá. Tem gente que escreve cada parágrafo e falha a linha entre os parágrafos. Eu não sei o que as pessoas fazem. Tem umas... Meu Deus, tem muita loucura. Tem umas gargalhadas também, tem... Às vezes a vida não é só... misericórdia. Tá, então assim, chega a redação escaneada, só o que tá naquele quadradinho, só o quadradinho, nada mais aparece pra gente, não aparece número, não aparece nome, não aparece nada. Nunca se identifiquem, não se identifiquem. Então, vem com a letra de vocês, vem só aquele quadradinho, e aí, por exemplo, eu recebi 50 redações, corrigi aquelas 50 e eu envio de novo para o sistema. Tudo online, né? Cada um na sua casa ou na escola, onde der para corrigir. Depois eu vou receber o envelope que foi corrigido por alguma colega de um grupo. A gente
passa por uma série de treinamentos, uma série de seleção, é todo um processo seletivo que dura mais de meio ano fazendo. Toda uma formação, tem formação à distância durante meses, depois tem uma formação presencial em Porto Alegre durante um final de semana inteiro, é uma coisa bem criteriosa. Apesar de aparecer de vez em quando as receitas de miojo e o sino do Palmeiras, acho que apareceu uma vez no do Palmeiras. Ai, gente, se o bebê precisar tomar mamar, eu acho que eu vou ter que dar meu jeito, Não, tá? pode ir. Porque entre função função de banhinhos e não sei o que, a pessoa fica cuidando a hora de desmamar. O que sente, né? Que horror. Mas, enfim, vamos lá, agora. Ela tá com um mesinho só. Teve 7 dias no hospital. Então, ainda estamos muito ligadas uma à outra. Se eu achar que o chororô tá muito forte, Mas se vocês não se importarem, eu dou aula assim, ó, também. Se eu precisar escrever no quadro, já tô com super prática. Daqui a pouco eu tô até escrevendo com a esquerda. Se vai dar tu super consegue bom. fazer isso. Menina, eu já tô quase fazendo as coisas de casa, quase fazendo comida com ela no... Vou amarrar naqueles canguruzinhos. Vai ser ótimo fazer a indígena Aí já em depois casa. faz que nem eu, olha no Facebook as lembranças, com a mão chorando, que tô aqui, que eu vejo as Não, eu fotos do tô João. bem emotiva. Eu tô bem emotiva. A gente não acredita que faz tanto tempo, não. Tô bem emotiva. Teu gurizinho deve estar grande. Tem mais, já pega até os dentes da frente. Meu Os dois. Deus do Tá céu. até lançando novos deitinhos. Que loucura. Que loucura. Aí depois, ó, como a redação será avaliada? Tô no segundo tópico ali, tá? 2 professores, então, avaliarão seu desempenho de acordo com os critérios do quadro a seguir. Esse quadro aqui, depois a gente vai refazer ele de uma outra forma para vocês enxergarem quais são as possíveis notas. E por isso que o 600 não é uma nota ruim, vocês vão ver que tem todo um padrão para as notas, tá? Então, competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. A competência 1 tem ligação com a competência 4. Ai, eu sou bem romano. Ih, por que tem romano? Estratégia. Se a gente não era... não tô conseguindo calcular nem 5 menos 1. É IV, né? Ai, que horror. A competência 2, então. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento. Aqui, caso a gente não compreenda a proposta de redação, essa daqui é uma das coisas que nos faz zerar a redação, tá? Então, fuga ao tema pode zerar uma redação. Se a gente entendeu, sei lá eu, que eu tô falando sobre a lei seca e não sobre os efeitos da lei seca, não sei o que, não sei das quantas, não sei o que lá, tá? Pode ser considerado como uma fuga ao tema, e aí vocês já zeram. Então essa daqui também é outra interpretação textual. Tá? Ler os textos motivadores é muito importante para essa competência. E ela anda junto com a competência 3. Que seria então, voltando ali para 2, compreender a proposta de redação, primeira etapa, e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento. Daí aqui entra a sociologia, entra o meu conhecimento de mundo, entra a argumentação mais consistente do assunto, tá? Dentro das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então aqui entra sentido e gênero do texto. Eu não posso, daqui a pouco o tema lá da minha redação é a violência contra a mulher. Foi, eu acho que no ano retrasado. Não me lembro. Eu lembro de ter corrigido, tive que zerar na verdade, então lembro sem corrigir, uma redação em que tu fica com pena, mas não atende o tipo dissertativo argumentativo. Era uma mulher falando, ou seja, ela contava uma história, era uma narrativa sobre o que ela, acho que eu me arrepiar quando eu me lembro, sobre o que ela sofria em casa, né?
E eu tive que zerar essa redação, porque não era um texto dissertativo, argumentativo. Era um texto narrativo. Tá? Até nem tinha muitas questões de erro de gramática. Eu li até o final só porque fiquei realmente, sei lá, é um texto que te toca, né? Não tem como começar a ler um texto desse e tu ficar desapercebido, não tem. Mas é uma redação zero, porque ela então não atende o tipo do texto, tá? Isso é uma outra coisa importante. E aí aqui na parte em que ela conversa com a competência 3, que é então selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então primeiro eu tenho que ter bem claro qual é a opinião que eu defendo, e aí eu não sei se vocês pegaram no ensino médio que diz que a gente tem que ser neutro, que a gente não pode emitir uma opinião, alguma coisa do tipo. Vocês precisam ter um ponto de vista, tá? É uma das coisas que a gente... Às vezes a pessoa tá nervosa e acaba escrevendo exatamente o contrário do que queria escrever. Isso acontece muito. Eu lembro de ter visto, é preciso que... Como é? Que persista a violência contra a mulher. Eu sei que a pessoa queria falar que ela assim... Porque tu via que o texto todo ela falava sobre uma coisa e depois tinha uma hora que ela usava uma palavra, não sei se por falta de atenção, por nervosismo, que contradizia completamente o que ela tinha dito antes. Tem também as questões aqui, ó, vocês pegando um avaliador um pouco mais criterioso também, na parte de argumentos, muitas coisas podem ser consideradas machismo, homofobia, preconceitos, tá? Então, aqui entra muito do nosso conhecimento de mundo. Cuidem muito com os nossos conceitos e pré-conceitos estabelecidos. Eu não sei se é um preconceito meu, mas acho que os jovens têm um pouco menos. Vocês estão muito mais jovens, mas pode ser só um preconceito meu, tá? E lembrem que vocês têm que ter um ponto de vista. Vocês precisam ter alguma coisa bem definida que vocês vão defender. Claro, normalmente no tema polêmico não tem muito como ser a favor da violência contra a mulher, ou ser a favor que as pessoas bebam e dirijam, ou ser, né, tem coisas do tipo... Mas eu acho que foi na questão da intolerância religiosa, que daqui a pouco uma pessoa muito fanática pela sua própria crença, diga que o outro é do demônio, que o outro é do diabo, que o outro não sei o que, tem que queimar, aleluia, Jesus, né, queima ele, Senhor. Então, por mais que tu pense que tem que queimar a mãozinha na fogueira, igualzinho Jesus dizia, né, quem crê no cristianismo, enfim, não diz, tá? Macumba também não é do demônio, enfim, se acha que é, não fala, né? A gente tem que ter direito a ter todo tipo de religião. Acho que são assuntos assim que podem... Tem assuntos que não tem como deixar brecha, então não tem como ser a favor da violência, sei lá, infantil, violência contra a mulher, ou coisa do tipo, tá? E a competência 5, que foi que eu comentei com a Jéssica, acertei, Giovana. Ai, que droga, desculpa. Competência 5. Que é a proposta de intervenção. Já ouviram falar nisso? Já? Já ouviram? Eu preciso sugerir uma forma para solucionar um problema. Tá? Então, ali, ó, elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Então, lembrem, se for no caso de um estupro, vocês não querem que mate o estuprador, vocês querem que ele seja ressocializado, qualquer coisa do tipo, não mate o ser humano, tá? Teve um ano que a gente teve que zerar tanta redação que eles pediram pra gente rever o critério sobre pena de morte. Isso já aconteceu, tá? Se precisar que ela venha pra cá, ah, é? Chegar a dar uma bandeirinha? Tá, então tá. Não gosto de dar, né? Eu acho muita química, dá muita cólicazinha nela depois. Ela tá basicamente só no peito. Mas volta e meia também acontece da mamãe ficar, não teve a função do hospital, a mamãe ficou sem leite, teve que ver ela com acesso no bracinho, foi muito triste, daí de vez em quando rola um nanzinho. Mas graças a Deus é bem de vez em quando.
Então aqui, elaborar propostas de intervenção para o problema abordado. Lembrem que existem pessoas que fazem, o que fazem e como fazem, tá? Sei lá do bebê dirigir daquele ano, então vocês podem sugerir campanhas publicitárias, vocês podem sugerir que as escolas, as pessoas com uma iniciativa própria tenham consciência de que não devem beber e dirigir, né? Então lembrem que vocês precisam dizer quem faz, o que faz e como faz. E só aqui já é 200 pontos que a gente deixa de fazer caso não faça uma proposta de intervenção. Cada uma dessas competências, então, vale 200 pontos. E aí fecha os 1000, correto? Tem como a gente pegar uma folha de ofício para fazer tipo uma colinha? Daí posso pegar ali. Aí eu vou querer que vocês criem uma tabelinha semelhante a essa aqui, tá? Esse espaço aqui talvez um pouquinho maior, se vocês quiserem fazer alguma anotação. Deixa eu ver, esse daqui nível 0 anula, não existe. Eu acho que sou muito marinha de primeira viagem. Não consigo. Tudo tá no peito, até pra cortar a unha. Bota aqui que não chora. Acaba de chorar o bebê. Vou pular então, depois a gente volta. Porque eu quero mesmo falar sobre essa parte aqui com vocês, tá? Mas aí depois, tem ali, caso de haver discrepância entre duas avaliações, bem lá no final daquela página ainda. No caso, assim, eu recebi a redação e, sei lá, todo mundo erra. Às vezes acontece de a pessoa ter colocado a proposta de intervenção já direto lá no primeiro parágrafo e eu, sei lá, era a redação número 100 daquele dia, não me dei por conta, corrigi errado, né? E dei 0. Disse que ele não teve proposta de intervenção. Aí depois foi lá, passou pela segunda professora e a professora então deu, sei lá, nível 4. Além de ter
proposta de intervenção foi uma boa proposta de intervenção. Aí então, quando tem discrepância ali, ele vai dizendo, né? Passa por uma terceira banca, tem até quarta e quinta banca, tá? Então, as redações elas são avaliadas por mais de um professor e ainda assim, tem discrepância também por competência. Por exemplo, assim, se eu avaliei uma competência no nível 1 e a outra professora avaliou no nível 3, o que não é considerado discrepância se eu avaliei nível 1 e ela avaliou nível 2 ou nível 0, tá? Sendo 2 níveis de diferença já é considerado discrepância, já vai para uma terceira avaliação, tá? Mas eu desempatado aí. Aí esse cálculo é que eu acredito que seja uma média ou que chegam então até a recusar completamente uma das avaliações. Eu tenho como fazer a proposta de intervenção já no início. Pode. Eu sou uma das que não gosta, por exemplo, de receita de bolo pronta. Não gosto. Não gosto de gente que começa sempre, hoje em dia, nos dias de hoje, atualmente, na sociedade em que vivemos. Isso é o que tu mais lê. Atualmente, nos dias de hoje, na sociedade em que vivemos, olha, eu não sei, tu queria escrever de onde? De Marte, né? Tu queria escrever de quando? Do ano passado? É óbvio que atualmente, se é atualmente, é nos dias de hoje e vai ser na sociedade em que vivemos, né? Ou seja, nenhuma dessas 50 palavras deveriam ter sido ditas. Desnecessário, né? Pode começar com proposta de intervenção. O que eu aconselho a vocês? Leiam uma proposta de redação e pensem qual é o tópico, o que é mais importante. Comecem falando o mais importante. Sei lá vocês lembram do tema do ano passado? O que foi? Não lembro. Para a inclusão dos na sociedade, não foi? Como é? Desculpa. A inclusão dos Não, mas era alguma coisa a ver com fake news, mas não era fake news. Não. É verdade. Era tipo isso. Falava só A pra gente gente podia digital. conseguir para uma próxima aula, né? Eu não lembro. Posso? A gente podia, né? Eu também não lembro, gente. Uma coisa é algoritmo. Enfim, mas procurar o foco da proposta de redação e comecem falando por isso, né? Sei lá, se o foco é as fake news causam, sei lá, as fake news questione, né? Não sei o que, questione. Pode ser. Eu demorei para entender o tema porque eu não sabia se o foco era fake news ou se não era. Ótimo. Vocês comecem então falando o que é o mais importante. Não sabe como começar? Pega lá da proposta de intervenção o tópico, o que vocês entenderam que é o principal, e aquilo é o começo da redação de Eu vocês. sempre faço isso. Peguem que aí não tem erro. Mas tem algumas receitinhas, assim, tem algumas coisas que eu aprendi corrigindo redação também, enfim. Mas eu não gosto muito de receita pronta. Colocar a proposta de intervenção no começo, não tem problema nenhum. Corre o risco no máximo de um corretor desatento, mas é muito difícil. Até porque vai passar por um segundo. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, sobre os algoritmos. E, tipo, eu não sabia o que era algoritmos e eu fiquei, meu Deus. Tá, por exemplo, assim, eu agora comecei a pesquisar 1 milhão de coisas sobre bebês recém-nascidos. O Facebook, qual é a propaganda que ele vai mostrar? Vai mostrar um carrinho de bebê, vai mostrar os canguru, vai mostrar fralda, entenderam? Então, o que se faz com os dados que a gente mesmo fornece na internet, né? Seria mais ou menos por aí que vocês poderiam começar, então, essa redação, tá? Ali também tem uma parte que eu vou querer voltar com vocês depois na página 9, mas não hoje, que é ali quais as razões para se atribuir nota 0 a uma redação. Uma delas eu já falei hoje, caso dê tempo ainda hoje eu volto aqui. Agora a gente vai até às 8h30. Caso dê tempo eu volto aqui nessa parte aqui então de novo, tá? Que são partes deliberadamente desconectadas. Aqui entra aquela questão da receita do miojo, vocês lembram disso? Tá?
Mas agora ainda não. Eu não sei. Deixa eu guardar aqui só o pimenta. Tá. Muito obrigada. É muito gentil. Aí então a gente vai caminhar ali. E vou lá deixar você com seu pai. Na competência 1, página 11. Vocês estão com a folha de ofício? Sim. Nessa primeira coluna, então, na competência 1, vocês podem colocar ali, ó, demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ou dar uma resumidinha nisso tudo. Coloquem nesse primeiro quadradinho aqui, substituam competência 1 pelo nome dela. Vocês localizarem na página 11. Eu vou fazer até o que ele passou. Basicamente, então, de forma resumida, a competência 1 é isso. Modalidade escrita formal, tá? Então, já começa um pouco da perspectiva de linguagem, já passa por aqui. Eu acredito que exista uma linguagem mais adaptada para outros meios, tá? Porém, na prova do Enem, a gente precisa ter aquele conhecimento do português que a gente considera como gramática, tá? Como se o que a gente fizesse no nosso dia a dia não fosse gramática. Vocês, por mais que achem, não sei, quem que acha que não é bom em português? Vocês aqui são as turmas dos que são bons em português. Olha, melhor que português. Melhor em português do que em matemática. Que matemática, não tem como dizer que eu sou boa em matemática. Aí eu digo eu sou em português, mas não quer dizer que eu seja boa em português. Entendi. Entendeu? Por eliminação, você coloca português primeiro. É menos pior. Mas vamos dizer assim, a gente não diz coisas do tipo... Sei lá, a gente diz isso? Não. Não, né? De hipótese alguma. Mas isso aqui... Isso daqui eu digo, né? Ai, as casas estão caras, sei lá, eu quero comprar uma casa, alugar uma casa na praia, qualquer coisa do tipo. Isso daqui eu digo, não digo? Tá? Faz parte da língua formal? Não. Funciona. Na vida real funciona. Mas, ou seja, a gente sabe gramática. Mas neste caso aqui eu preciso saber aquela gramática que meio que me obrigam na escola. Tá? Não é também a que a tia prefere. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a gente tem que conhecer a regra do jogo e às vezes dançar conforme a música. Nem sempre ela só nos prejudica, mas às vezes, enfim. Tá? Então, vamos ler junto ali aquela primeira partezinha ali. A competência 1 avalia se o participante domina a modalidade escrita formal da língua portuguesa, o que inclui o conhecimento das convenções da escrita, dito de outra forma, ortografia. Na verdade, a gente escreve como escreve porque sim. Quando eu cheguei a bagunça já estava assim, não briguem comigo, tá? É uma convenção. A gente precisa falar todo mundo a mesma língua para que todo mundo se entenda. E também para que mandem na gente, para que mais um monte de coisa aconteça, tá? Linguagem é também um meio de
controle, poder, política e outros milhões de coisas mais. Não é à toa que os índiozinhos foram todos catequizados e ensinaram eles a falar português, os que não foram mortos. Acho que era melhor falar português e rezar para o padre. Enfim. Competência 1, avalia se o participante domina a modalidade de escrita formal da língua portuguesa, o que inclui conhecimento da convenção da escrita, entre as quais se encontram as regras de ortografia, de acentuação gráfica, essa troca nova da acentuação gráfica, misericórdia, regidas pelo atual acordo ortográfico. Esse então já vai ser o primeiro ano em que os corretores vão ser obrigados. Antes a gente poderia relevar, desconsiderar, tá? A partir de agora tem um tempo para que as pessoas se adaptem às leis, enfim, uma coisa assim, tá? A partir desse ano então já não tem mais esse olhar do corretor, tá? Este já está em vigor e deve ser seguido na escrita formal por todos, inclusive pelo participante do Enem. Além do domínio da modalidade de escrita formal, será observado na adequação do seu texto em relação tanto às regras gramaticais quanto à fluidez de leitura, que pode ser prejudicada ou beneficiada pela construção sintática. Então isso eu estou falando da parte de gramática, tá? Eu fazer alguma coisa daquele tipo ali, as casas tão caras, né? Tá, o corretor ele vai entender, mas tá meio entroncada aquela leitura ali, eu deveria dizer as casas, porque eles acreditam que isso é uma concordância, né? Estão seria então a norma, né, formal para esse verbo, é o verbo estar, né, o verbo tar, tá? E ali também o adjetivo deveria então concordar lá com as casas, né? As casas estão caras, ou as, sei lá eu, porque a gente costuma muito fazer isso, né? Ai, as lojas abrem até às 7. Ai, as blusinhas que eu vi estavam na promoção, a gente bota o determinante no plural. Se eu já disse que está no plural uma vez, eu preciso marcar plural em tudo, a língua mostra que não. Porque eu não corto nada que não possa por acaso. Eu corto... Ai, que exemplo bom. Olha só, eu tiro o R daqui, né? Ó, vou olhar... Ai, vamos olhar uma coisa melhor. Assim como no próprio exemplo. Eu digo olhar, não digo? E às vezes eu ainda vejo isso aqui. Os meus alunos eu vejo isso, agora eu tô com um fundamental. Então às vezes eu vejo umas coisinhas também que eles reproduzem muito de como a gente fala na escrita, né? Isso aqui é uma coisa que eu vejo direto, muito. Eu tirei o R da marca de infinitivo. Olha que coisa bonita, a gente dá nome para parecer difícil. Isso é coisa que linguista faz, não tem nada para fazer em casa, tem filho para criar, tem louça para lavar, fica inventando nome para as coisas, né? Esse R aqui, então, marca de infinitivo. Vou olhar. Esse R aqui eu tiro, gente. Algum de vocês diz eu vou olhar o mar? A gente só tira o que pode tirar, mesmo sem saber. Aqui, as casas tão caras. Eu tiro o S daqui do meio da palavra? Não, eu só tiro o S de plural. Então quando a gente diz, a pessoa lá nem sabe falar direito. Na verdade ela sabe muito. Ela sabe exatamente, inclusive, o que é redundante e ela não precisa falar de novo. Né? Eu já falei mais de uma casa aqui, não falei? Por que eu tenho que falar mais de uma casa 50 vezes? As casas estão, além de tudo, tem até lá no verbo também. Até o verbo vai pro plural, vai tudo pro plural. Isso, sabe? Desculpa. Injeção de paciência. Tá? Voltando. Além disso, não será observada a adequação do seu texto em relação às regras gramaticais quanto à fluidez de leitura, que pode ser prejudicada ou beneficiada pela construção sintática. Então, construção sintática é isso que eu estou falando para vocês. Essa coisa que uma coisa tem que concordar com a outra, se um está no plural, tudo está no plural, se um está no singular, tudo está no singular. Tá? Ali no último parágrafo, então, da página 11. Para que você tenha mais clareza a respeito das expectativas que se tem de um concluinte de ensino médio em termos de domínio da modalidade formal, apresentamos a seguir os principais aspectos que guiam o olhar do avaliador no momento de definir o nível do texto.
Depois vocês leiam ali o que se espera. Isso é outra coisa que eles deixam bem claro pra gente quando eles estão fazendo treinamento, é que a gente também não pode exigir que a pessoa venha citando Maquiavel e coisas do tipo, e com uma linguagem rebuscadíssima, né, apresentar nosão, uma mesóclise, olha que coisa bonita, quem é que usa isso? Ninguém, não sei. Tá? Não, se espera, então se faz a correção dentro do que se espera de alunos de ensino médio, tá? Óbvio que quando a gente pega uma redação de um cara que cita Sócrates, sei lá, eu, Aristóteles, é óbvio que a gente pensa, esse cara aqui já deve estar querendo uma segunda graduação, né? Com certeza a gente percebe que não é do nível de um aluno de ensino médio, mas a gente é orientado a corrigir, lembrando sempre de como é o nível do ensino médio, né? E um aluno que se espera de um aluno de ensino médio. Aí ali então eu quero que a gente vá direto para aquele quadrinho lá de baixo. Aqui vocês estão vendo onde diz 200 pontos. Estão comigo? 200 pontos vai estar aqui, ó. Então, na competência 1, 200 pontos, ele vai ser excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Gente, aqui a gente é orientado para que a pessoa só possa ter um erro de acento, de vírgula, de tudo, de concordância, de tudo. Esse daqui é praticamente impossível. Eu acho que foi 2 ou 3 anos que eu corrigi, foi 3 anos, que eu corrigi redação. Se eu achei uma redação que tivesse apenas um erro, tá? Eu vi no treinamento, parece que existe, tem gente que consegue fazer isso, mas olha, eu vou dizer pra vocês que no nervosismo e no cansaço, muito professor de português não tira 200 pontos nessa competência. Tá? Então, tem um excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenção de escrita, ou seja, o que é considerado, entre aspas, erro, tá? São aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. Tá? Então, só posso ter um erro na minha redação inteirinha. Tá? Esse daqui é como é uma redação de nível excelente. Aí depois aqui, nível 4, 160 pontos. Demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registros, com poucos desvios gramaticais e de convenção de escrita. Tá? Então, ortografia e gramática, enfim, concordância, sintaxe, como vocês quiserem chamar, poucos erros. Claro que a questão de pouco e muito também é uma coisa um pouco subjetiva, por isso que a gente fala da questão lá da discrepância dos avaliadores. Tá? Eu não posso achar que um aluno é ruim e a outra professora lá achar que ele é excelente. Eu posso ter dúvida entre um bom e um excelente, aí eu posso. Ou entre um regular e um bom, né? Daqui a pouco ele tem palavras muito difíceis que ele acerta a ortografia, mas daqui a pouco uma coisa simples, ele, né, o uso de vírgulas, por exemplo, ele já tem muita dificuldade, na pontuação ele já não é tão bom. Então a pessoa pode ficar em dúvida entre um regular e um bom, ou um bom e um excelente. Agora entre um regular e um excelente não tem como. Tá? Então aqui nível 4, tá? Agora aqui 120 pontos. Demonstra domínio mediano. Claro, quem quiser colocar mais informações nessa colinha, que quando vocês escreverem as redações de vocês futuramente, eu quero que vocês pensem se vocês estão, como é que vocês se sairiam nessas competências, tá? E aí é mais fácil a gente enxergar tudo numa tabela só do que ficar depois olhando, enfim, procurando, mas vai ter tudo aqui, só estou colocando num formato visual diferente. Eu sou muito auditiva,
mas tenho consciência que meus alunos, ainda mais a ala masculina, dizem, quem estuda aí a parte da biologia, das coisas tudo, que os meninos são mais visuais, então isso daqui ajuda quem é mais visual. Tá, nível 3, então, 120 pontos. Demonstra o domínio mediano da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com alguns desvios gramaticais e de convenção de escrita. Então, vocês estão vendo que é sutil a diferença, ó. Um diz assim, alguns desvios. Aqui diz poucos desvios. Tá? Ou erros, como vocês quiserem. Eu não gosto de chamar de erro, mas prefiro desvio, tá? Porque eu não segui aquela norma, mas com certeza eu usei um português que pode ser usado, não um português que não possa. Tá? É muito difícil algum falante nativo de português usar uma frase que nem aquela primeira lá que eu escrevi no quadro para vocês. Ok? Então, por isso que não se fala em erro, se fala em desvio dessa norma que eles me obrigam a saber. Nível 2 é isso, né? 120 a 80 pontos, então esse daqui vale. Demonstra domínio insuficiente. Então aqui se o cara escreve uma meleca, ele já ganha 80 pontos. Nesse ponto eu é que ficava pé da vida, que eu tinha que dar 80 pontos para um texto de merreca. Tá? Então, um conhecimento insuficiente da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com muitos desvios, então, com muitos desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenções de escrita. Tá? Aqui, nível 1. Jesus! Pense no nível 1, então. Esse daqui tem que se esforçar. 40 pontos. Demonstra domínio precário. Aí eu também fico pensando entre o precário e o insuficiente, qual seria a linha tênue que separa essas duas coisas, tá? Demonstra domínio precário da modalidade escrita formal da língua portuguesa de forma sistemática, ou seja, ele erra muitas vezes, é a diferença que tem para o insuficiente, além de ter muitos erros, ter erros muitas vezes, por exemplo assim, comecei escrevendo casa com Z e eu fui escrevendo casa com Z até o final. Mas não errei mais nenhuma outra palavra. Tá, eu sei que ele tem, né? Exagerei, não errou mais nenhuma outra palavra com casa com Z, também pesado, né? Mas errou muito poucas coisas depois. Agora esse daqui erra casa com Z, erra tudo. Tá? Então erra muito e muitas vezes, ok? E para 0 pontos tem que ser desconhecimento. Então a pessoa não teria nem se inscrito no Enem, né? Mas tudo bem. Não posso, na época eu tinha que, sim senhores, muito obrigada, não podia questionar nada, né? Se é nível 0, nível 0, mas então a pessoa não teria nem conseguido se inscrever, né? Só peguei uma redação que foi avaliada com nível 0 no treinamento. Era uma coisa que a pessoa tinha uma letrinha, tinha um pontinho, tinha umas 3 letrinhas, tinha mais um pontinho, não sei o que era aquilo, tá? E no treinamento dizem que são redações reais, né? Que fazem uma triagem e nos enviam redações daquele mesmo ano. Então, só vi esse nível 0 na competência 1 no treinamento. Impossível, não existe, nunca vi. De precário para insuficiente, tu até vê bastante, normalmente a gente avalia como insuficiente. Dependendo, claro, também um pouco da... É porque aqui uma coisa leva a outra. Quando eu pedi para você, quando eu falei que a competência 1 está normalmente com a competência 4, o que acontece? Eu não posso dizer que ele tem um conhecimento precário da língua portuguesa
mas dizer que ele consegue ter uma capacidade muito grande de articulação de ideias. Poxa, se ele não tem noção de conectivos, ele tem que ficar... Então a competência 1, se eu avaliei ele como precário, na competência 4 eu vou ter que estar no máximo aqui. Não posso estar longe, né? Porque elas, na verdade, elas se entrelaçam, né? Uma depende da outra e a outra depende da uma e vice-versa e vice-versa, tá? Elas estão muito interligadas, tá? Então, por isso que eu digo assim, às vezes tu pensa, bah, mas lá na competência 4 ele não é tão ruim, então eu vou conseguir colocar ele como um insuficiente também, tá? Dependendo... uma coisa que eu percebi, assim, que quando a redação era meio ruinzinha, eles nos pediam para olhar com bons olhos, entendeu? Para tentar dar um up na vida do ser humano. Mas, em compensação, também, quando o cara era muito uau, fantástico, o que vocês quiserem dizer, também pediam para a gente ter um olhar mais criterioso. Isso também é uma forma de tentar diminuir as desigualdades que a gente tem, né? Bom ou ruim, deixa a critério de vocês julgarem. Essa era a orientação que nos era dada como corretores, né? Normalmente quando pegasse um texto, bah, que texto? Não, então tu para e tu olha criteriosamente. Tem um erro só, realmente ele é um texto 200 para competência 1, sabe? Então essa questão assim, não sei se é justo, se não é justo, se mascara uma realidade, enfim, tá? Mas acontece. É, isso aí. Competência 2. Aqui no caso, se eu não compreender a proposta de redação, essa não tem nível 0. Fuga ao tema, nem corrige. 0 é a redação direta, tá? Então... primeira parte é tu compreender sobre o que tu tem que falar e lembrar da estrutura do texto. Texto dissertativo, argumentativo. Tá? São duas coisas mais ou menos que a gente tem que ir vendo nessa competência. O nome dela é todo esse palavrão aqui, tá? Se vocês quiserem, façam na colinha de vocês o resumo conforme vocês compreendam, ok? Então, competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Ai, mas me lembrei de uma poesia que eu li lá com a minha professora de português. Cita, abre aspas, conforme a poesia do fulano de tal, ou lembrei de uma música, sei lá eu. Podem citar coisas da vida real de vocês. Abram aspas, coloquem ali, entre uma linha e outra seria uma barrinha, né, para vocês fazerem ela em prosa. Isso pode, mas o texto em si, texto em prosa, tá? Então eu estou na página 13. Ok? O segundo aspecto a ser avaliado no seu texto é a compreensão da proposta de redação, composta por um tema específico a ser desenvolvido na forma de texto dissertativo argumentativo. Ou seja, a proposta exige que o participante escreva um texto dissertativo argumentativo, que é o tipo de texto que demonstra, por meio de argumentação, a assertividade de uma ideia ou de uma tese. É mais do que uma simples exposição de ideias. Por isso, você deve evitar elaborar um texto de caráter apenas expositivo, devendo assumir claramente um ponto de vista. Além disso, é preciso que a tese que você irá defender esteja relacionada ao tema definido na proposta. É dessa forma que se atende às exigências expressas pela competência 2 da matriz de avaliação do Enem. Trata-se, portanto, de uma competência que avalia as habilidades integradas de leitura e escrita. Tá? Então, eu vou ter que selecionar coisas que
estejam relacionadas com aquele tema que me foi proposto, tá? E acontece, gente, olha, às vezes eu acho que eu peguei redações que eu pensei assim, que essa pessoa leu, ela escreveu do nada, sabe? Sei lá, tem umas coisas muito escabrosas. Ali no segundo parágrafo, então, o tema constitui o núcleo das ideias sobre as quais a tese se organiza e é caracterizado por ser a delimitação de um assunto mais abrangente. Por isso, é preciso atender ao recorte temático definido para evitar tangenciá-lo. Vamos ao exemplo que a Vitória trouxe sobre a questão dos hábitos ali, né? Eu pesquiso sobre, sei lá, países diversos, aí a propaganda que me sugere lá são passagens aéreas, né? Eu pesquiso sobre bebês recém-nascidos, a propaganda que o Facebook me traz lá é de um carrinho de bebê, de fralda. Eu pesquiso, sei lá, né? A mídia, o marketing vai me mandar propagandas voltadas com meus hábitos, mas aí eu fui lá e eu acabei falando das fake news. Né, eu fiz não sei o que, uma confusão e eu acabei falando, ao invés de falar dos hábitos, né, da internet, eu falei das notícias da internet. Eu posso então pegar uma avaliadora que entenda, não, ela até falou um pouquinho do que ela tinha de hábito, né, ali na internet, mas ela focou mais na questão das notícias falsas, ao invés do marketing ou enfim, pode ser considerado então um tangenciamento daquele tema, tá? Eu falei levemente sobre o assunto, mas eu me aprofundei digamos assim, num braço daquele assunto, sabe? Não no assunto em si, foi num ramo dele, tá? É preciso então atender ao recorte temático definido para evitar tangenciá-lo. Ainda pior, desenvolver um tema distinto do determinado pela proposta. Aqui ainda pior porque, aquilo que eu falei para vocês, se o avaliador considerar fuga ao tema, ela é zero, ela nem é corrigida. E vocês sabem, não sei se sabem, mas toda a prova objetiva, digamos que ela tem peso 1. Tá? Então vocês têm lá a prova de química, física, que agora não chama mais assim, né? Como é que é? Mas eu acho que é um nome mais floreado ainda. Ciências, da tecnologia, ciências de alguma coisa. Isso. Toda aquela parte, vamos falar o português, tudo aquilo que é marcar xizinho, digamos assim, vale 50. Tá? E o que é redação vale 100, digamos assim. Então, toda a parte objetiva da prova, ela tem peso 1, ela vale menos, a redação tem peso 2. Então, muitas vezes a redação salva o ser humano. No meu caso, lembro que foi isso, mais ou menos. Minha parte da matemática, física e química, então, que a Juliana não me ouça, meu Deus, que vergonha, eu rezava para não zerar. Na época que eu fiz o Enem, eu marcava tudo no D de Deus, porque eu tinha fé. Que aí marcando tudo na mesma, eu sabia que eu não ia zerar, porque teve um ano que eu fiz vestibular da URGS, que física, eu acertei uma, e eu fui fazendo, né, vou chutar agora, vou chutar nessa. Não, agora eu vou chutar nessa outra aqui. Essa daqui, olha que número bonito esse, vai ser essa. Quase zerei a prova, e se zera uma, daí, pelo menos na URGS era assim, agora no Enem eu acho que tem isso, tu não pode zerar também. Não tem? Acho que é. Acho que tu não pode zerar, por exemplo, assim, a parte lá da química, física, né, as ciências naturais, alguma coisa assim. Se tu zerar, daí tu também já não está concorrendo mais. Tu tem que acertar, tem que ter um mínimo de acertos. Né, essa parte eu posso estar falando besteira para vocês, mas eu lembro que na época que eu fiz, tu tinha que ter pelo menos um acerto para que a tua prova fosse, para que a tua redação fosse corrigida. Então, por exemplo, assim, zerou física, nem é corrigida a tua redação. Zerou química. Mas eu acho que também, sei lá. Não, eles têm isso até hoje. Até hoje, né? Eu não sei como é que é o Enem, né, na parte da objetiva. Porque a parte da objetiva, o cartão de resposta de vocês vai para a máquina e a leitora óptica faz a conferência. Eu tenho chances de zerar, mas que uma nota muito boa em exatas eu não vou devo ter.
Mas é que eu nunca vi caso também de ter zerado essas áreas, sabe? Nunca conseguiu ter alguém tão azarado assim, tipo, que zerasse. já zeraram a redação, mas essas áreas eu acho que não. Nem Tá. que fique, tipo, sei lá, no 400, no Tá, 500, sabe? entendi. Mas Você zerar, vai eu acho dando uma difícil. nota, né? Tá. Apresentando. Ok. Mas a redação, então, ela tem peso 2, né, em relação à parte objetiva. Por isso que ela... O meu foco com vocês vai ser normalmente a redação. Até porque saber português inclui saber escrever, né, principalmente. Mas tem algumas estratégias também na parte objetiva, enfim. Mas se eu estiver falando muito também só sobre redação, vocês me puxem pra terra também, tá? Me ajudem. Mas é o que eu acho que é o mais importante, realmente. Acho não. É o mais importante, tá? Até porque as outras vocês vão ter alternativas. Normalmente 2 alternativas vocês conseguem eliminar. Então vocês vão ter que escolher entre 3. Não, é que tá ali, sempre fica entre duas, a gente marca errado. Sim. 2, elas são feitas realmente para eliminar o candidato. O que eles fazem normalmente? Eles até, por exemplo, assim, eu estou falando lá sobre gênero textual. Tá? E aí o gênero é publicidade, propaganda, sei lá. E aí numa das alternativas eu realmente falo uma das características do gênero textual. Mas a pergunta que eu fiz lá no começo não estava perguntando sobre as características, estava perguntando, sei lá de um exemplo em específico. Né? Então tem que prestar muita atenção o que aquela pergunta está realmente perguntando. Olha só que redundante, mas é verdade. O que ela realmente está perguntando? Ela está falando sobre gênero textual e tem uma alternativa que me fala assim, olha só, o gênero publicitário é isso aqui mesmo. Mas não, a pergunta não era o que era o gênero textual. Ele tá, né? Então, prestar muita atenção no que está sendo perguntado, de fato. Que daí te elimina uma dessas duas que tu ficou na dúvida. Normalmente tem uma conversa realmente com o que é, mas não era aquilo que a pergunta estava querendo saber. É esse o pega-ratãozinho, digamos. Tá? E, no final das contas, numa prova que pra mim é mais uma prova, sei lá é muito cansativo. É muito cansativo. Então tem uma hora que tu já não consegue mais lembrar do que tu leu. Então a parte objetiva é muito, eu acredito sinceramente que no final das contas vai ser mais uma sorte ou de vocês chegarem, não, eu vou pegar e vou fazer a parte que eu realmente tenho confiança em mim, porque depois, gente, da 1h às 5, quanto tempo o cérebro realmente aguenta, ainda mais no dia que eu tenho que fazer a redação. Normalmente, eu nunca fiz redação sem fazer rascunho antes, tá? Eu nunca fiz redação sem fazer rascunho antes, mas a pessoa pode conseguir fazer. Até porque vocês têm que ter noção da quantidade de linhas, vocês têm que ter noção da quantidade, como é que ficou um parágrafo em relação ao outro, né? Ficou daqui a pouco um parágrafo que é um texto desse tamanho, e aí depois a minha proposta de intervenção sobrou 3 linhas para escrever a minha proposta de intervenção. O que é que eu vou sugerir para uma criatura fazer em 3 linhas? Morre! Levanta as mãos, acabou. Sabe? Não tem. Então, fazer uma... É pouquíssimo tempo para a quantidade. Tem até um estudo que fizeram que teria que resolver cada questão do Enem, agora não lembro, mas tipo assim, em 2 minutos. Para dar tempo. Era uma coisa. Era uma coisa absurda, assim. Eu não consigo somar um número romano, aqui o 5 menos 1, que já foi. Eu a matemática lá para fazer uma regra de 3, eu já não conseguia fazer em 3 minutos. Entenderam? Então, por isso que eu vou bater mais na tecla da redação, que está um pouco mais no nosso controle, né? A parte objetiva, entrega para Deus, né? Quem é ateu faz sozinho e, sabe? É muito complicado, é muito cansativo, é bem cansativo, mas não é impossível. Segue algumas recomendações, vou seguir aqui, tá? Para atender plenamente as expectativas em relação à competência 2. Então ali vou deixar vocês lerem essa partezinha
das dicas, ou também a gente pegar um momento e sentar e ver especificamente as dicas que ele dá para cada competência, tá? Vou ver como é que as gurias me estruturaram, se elas querem que eu vá mais para gramática, que eu vá mais para redação. Vou conversar direitinho com a Milena, mas daqui a pouco a gente pega e cada encontro a gente vê uma competência só bem profundamente e estuda essa parte aqui do material, tá? Mas vamos lá para a nossa tabelinha, que é o que eu quero que a gente consiga preencher, mas isso também é uma coisa que vocês podem fazer ao longo da semana, a gente vai se ver toda segunda-feira, né? Vocês estão com o material aqui, peguem essa colinha e podem ir colocando nos quadradinhos. Ó, aqui de novo, vou lá para 200 pontos, que é nível 5. Quando o corretor recebe, ele vai marcar tudo isso aqui, vai ter uma tabela como essa, só que eu vou ter uma bolinha ali, eu vou clicar na bolinha. Ó, essa redação aqui, nada é por escrito, eu não fico corrigindo lá, circulando acento, circulando a vírgula, ou circulando a palavra que está com uma ortografia inadequada, ou não sei o quê. Né? A gente faz uma leitura da redação e, conforme os critérios, a gente vai encaixando ela. Não, olha, esse daqui tem alguns erros, mas eles não são muito frequentes. Né? Não, ele tem pouquíssimos erros, ele consegue estruturar. Então vai ficando sempre dentro da mesma sequência. E aí a gente tem como se fosse uma tabelinha dessas que eu estou pedindo para vocês enxergarem na frente de vocês quando vocês forem escrever as redações de vocês. Tá? Então aqui, ó, competência 2. Aí eu particularmente começo corrigindo a competência 1 e a competência 4 juntas. Eu não faço nessa ordem que eu estou lendo para vocês. Ou então, se eu... tudo vai muito também do texto que tu tem na mão, né? A mesma coisa quando a gente dá aula, quando a gente trabalha, vocês têm que ter uma consciência do que está na mão de vocês. Nem todo aluno é igual, nem todo paciente é igual, nem todo texto é igual. Alguns é mais fácil eu corrigir a competência 2 e a competência 3 primeiro, e depois eu olhar os outros aspectos. Ou alguns é mais fácil quando eu pego um texto já com muita complicação de gramática ou de ortografia. Esse já é um texto que eu vou olhar muito mais para a competência 1 e para a competência 4 primeiro, porque é uma coisa que grita, né? Agora, se eu pego um texto que daqui a pouco tem toda uma argumentação que eu digo, meu Deus, né? Tem textos que dá vontade da gente ler, tem outros que, Jesus, não, vai jogar para cima, você corre. Mas tem textos que dá vontade da gente ler. Então, esses eu, por exemplo, já começaria corrigindo pela competência 2 e pela competência 3, né? Um pouco vai do texto também. Tá? Nós vamos aqui para a competência 2. Então, desenvolve o texto por meio de argumentação consistente. A partir de um repertório sociocultural produtivo. Ou seja, eu citei um filósofo, eu citei um escritor, eu citei até daqui a pouco um poeta, lembrei de uma música, alguma coisa assim, eu cito um poeta. Leituras diversas que vocês tenham feito ao longo da vida de vocês. Tá? Então isso que é um repertório sociocultural produtivo. E aí, ó, lembram que são 2 olhares que a gente tem que ter aqui? Um texto com introdução, desenvolvimento, conclusão, com a proposta de intervenção. Então, estrutura, ó, que aí ele começa, excelente domínio do texto dissertativo, argumentativo. Vou escrever excelente estrutura. O que pode acontecer? Às vezes eu percebo que o rapaz lá, a mocinha, a pessoa, olha eu, né, querendo saber o sexo desse participante, né? Que o participante, então, tem vários argumentos, ele cita vários, mas ao mesmo tempo ele não tem o domínio da estrutura do texto. Isso às vezes acontece quando a pessoa tem conhecimento. Eu peguei textos às vezes que eu disse, esse cara que só pode estudar do direito, ou está começando a estudar filosofia. É uma pessoa que tem argumento, mas ainda não tem o domínio do texto, tá? Então, aqui são 2 olhares. Vale 200 pontos na competência 2, nível 5.
Agora, nível 4. Desenvolve o tema por meio, ó. Então aqui a argumentação também é consistente. Mas a diferença, ó, apresenta um bom domínio boa estrutura, vou colocar. Tá, a argumentação não falou sobre o repertório sociocultural, ou seja, daqui a pouco foi uma pessoa que se limitou um pouco mais ao que os textos motivadores sugeriam, que também não é pecado, pode, só não pode copiar, não é bom, enfim. Mas vocês podem dizer o que foi dito de outra forma, tá? Leiam os textos motivadores, sempre, 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 sempre. Tá, então, com proposição, argumentação e conclusão. Então, eu tenho uma boa argumentação e uma boa estrutura de texto junto, tá? Para valer, então, 120 pontos. Aqui eu tenho uma argumentação previsível. Ou seja, eu não saio muito do que me foi sugerido nos textos motivadores, tá? Eu não consigo ver uma abordagem histórica muito longe, né? Eu não consigo puxar um conhecimento um pouco mais aprofundado das coisas, tá? É um argumento bem arroz com feijão, tá? Com o fruto. E apresenta domínio mediano. Média estrutura, fica ruim isso, né? Estrutura mediana. Ai, daqui a pouco deve ficar com o rosto azul. Não? Então, nos 120 pontos. Tá, domínio mediano do texto dissertativo argumentativo. Mas ainda assim apresenta, né, introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? 80 pontos, aqui, ó, desenvolve o tema recorrendo a cópias do texto, de trechos dos textos motivadores. Então, assim, até se aceita que tu use aquele argumento ipsis literis, como se diz, tal qual, tá lá, copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Até se aceita. O que eu também não era muito a favor, mas na nossa opinião não conta nada. Porque tu simplesmente, se eu chegar e sentar e copiar partes dos textos aleatoriamente, jogar na folha de redação, o ser humano que faz isso já tem pontuação numa redação, gente. E daqui a pouco tá entrando na faculdade que é daquela esquina, sei lá. Entenderam? Já tem ponto para entrar numa faculdadezinha. Já consegue. Com cópias. Daqui a pouco eu vou Cópias de escrito? Texto motivador seria, motivador. Texto motivador. Então ele traz, entre aspas, argumentos, tá? Segundo o critério de redação do Enem. Como falei pra vocês, a gente às vezes não concorda com a regra do jogo, mas se a gente tá jogando, a gente tem que seguir. Ou apresenta, ou, isso é importante, daqui a pouco ele até não tem um argumento, não foi lá e copiou tal qual tá no texto motivador, mas ele tem um domínio insuficiente. Estrutura do texto, então, tá insuficiente. Não desenvolve parágrafo, ou não consegue desenvolver uma argumentação, alguma coisa nesse sentido. Tá? Seria, então, uma estrutura de texto insuficiente. 40 pontos. Apresenta o assunto, tipo assim, eu falei, en passant, como diz
foquei mesmo foi na fake news, tá? Então eu só apresentei o assunto. Não tem argumentação, entenderam? Porque eu falei sobre outra coisa. É isso que eles consideram como tangenciamento. Daqui, ó, apresenta o assunto tangenciando o tema, tá? Ou demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo. Estrutura precária. Gente, uma pessoa que escreve 7 linhas, que eu acho que é o mínimo, não lembro agora mais se é 7 ou se é 10. 7. Tem como ter atendido a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão? Não tem como. Tá? Então, isso é uma estrutura precária. Não existe estrutura. Tá? E aqui, ó, quando é fuga ao tema, não existe nível 0, porque na verdade a prova já nem vai ser corrigida, tá? Então nesse caso aqui, fuga ao tema não corrige. Não atendimento à estrutura do texto dissertativo argumentativo, como aquele exemplo que eu dei para vocês da senhora lá, da moça, da pessoa, era uma mulher, porque ela se identificava, que tinha sido, que sofria então agressões, né, domésticas. Ela não atendeu ao tipo de texto dissertativo argumentativo, ela contou uma história. Então, a prova dela nem é corrigida, tá? Nesse caso não tem nível 0. Ok? Anula. Anula. Uhum. A competência 3, então, aqui, ó, que está relacionada com a 2, que é dos argumentos, né? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos. Então, vou colocar aqui, ó. Argumentar em defesa de um ponto de vista. Tá? Eu preciso, então, trazer alguma informação ou algo realmente que tenha acontecido comigo que me sirva de base para pensar o que eu penso. Tá? Eu tenho que ter um ponto de vista e eu tenho que ter argumento para sustentar esse ponto de vista. Aqui, eu acho que a gente já vai parando. E se vocês quiserem, com as tabelinhas no final de cada competência, vocês podem fazer a tabelinha de vocês, mas depois a gente volta e eu falo sobre a competência 3, realmente, né? Porque a gente só começou a falar dela um pouquinho. A 4, e eu acredito que uma das primeiras que a gente vai começar a ver mais aprofundadamente seja a 5. Que eu acho, é uma coisa que a URGS não pede, tá? A proposta de intervenção. Na verdade, acho que a única prova que eu vi na vida pedir isso é o Enem. O Paty tirou o selfie pelo botar no nosso filtro. Essas olheiras, não. bota um filtro, pelo amor de Deus, Depois tô descabelada, eu só lavei esse cabelo e saí. saí. Foi o que deu pra fazer, É porque a gente. gente reuniu todo mundo e vou aproveitar pra tirar a foto. Ai, Jesus, eu sou péssima com selfie. Chega mais perto, talvez, não. É, Tu deixa eu chega ver, mais perto. verde. E vê se não pega aquela gambiarra lá em cima, ó. Tá. Que eu prometo que até ano que vem Ai, tem Jesus. mais erva. Tem sim. Será que No lado ele bate. Aonde? Tem um botãozinho embaixo. Aqui? Aí, eu acho que bate foto aí. Tá, vou tentar Tu que ver. sabe. Se pega todo Deixa eu mundo ver se e eu não acho pega que a eu vou gambiarra lá em botar cima, tá aqui. bom? Deu? Vamos ver. 2, 13. Deixa eu ver se ficou bom. Não é só tu que tem orelhas, meu querido. Ai. Não, eu agora tô nessa assim, ó. Quando eu tomo banho e escovo o dente, eu já sou a vitoriosa do dia. Isso A não é vitoriosa. normal. Depois E o o resto pior é do resto. depois que fica assim, ó mãe, ó mãe, ó mãe. Ainda Às não. vezes eu brinco com a mãe assim, não tem criança aqui em casa. Eu nem tenho. Aí ele fica assim pra mim. Tem sim, tem Ai, sim. coisinha.
talvez no tempo de formação de vocês eu venha sempre acompanhada, tá? Eu peço desculpas e compreensão. Chegar meio correndo, sair meio correndo. No que precisarem também de dúvidas, de coisas, tragam sempre textos, material, podem trazer, sempre bem-vindos. Tá? E se precisarem também alguma coisa, entrem em contato com a escola manda pra mim. Vou ver o texto de quem escreveu, eu recebi o material na sexta-feira. Me diz uma coisa, tu vai sempre usar apostilas? Porque se tu for usar ou não, tu avisa antes, porque eles carregam uma bem grande. Ah, entendi. Aí pra não carregar em vão. Entendi. Eu sempre peço que Tá, a te princípio avise. o No material, grupo pode avisar daí. pelo que eu tô vendo aqui, é bem legal. Eu acredito que eu vá continuar usando, tá? Mas aviso sim, aviso sim. Tá bom? Então até segunda que vem. Beijo. Um bom intervalo, uma boa noite, uma boa aula. Até mais. Eu. Desliga esse fio. Tu que mais alto, faz favor pra mim. Desliga Ai, aqui. a câmera. Obrigada. É ali no botão do lado ali, ó. Aí.